dos alquimistas do agora. Sonde com vida sustentável, a rede dos alquimistas do agora. Em homenagem ao Dia das Mães, eu vou ler um texto de minha autoria, A Grande Mãe e Sua Criança Divina, Carla Ramos. Desde a antiguidade, o ser humano fascina-se com o mistério da Mãe Natureza, os ciclos da vida, a fertilidade e a colheita, o cultivo e o nascimento na alma do feminino. Sendo suas filhas, vivemos o seu ritmo, o seu fluxo, a maternidade reproduzindo a sua criação, a mulher vivendo o eterno fluxo, a infância, que é substituída pela adolescência, a jovem adulta a condição de mulher, a jovem parturiante a mãe, a grande mãe. A grande mãe é a figura arquetípica, presente em diversas culturas, que tem a responsabilidade quanto à nutrição e à destruição de sua própria criação. Sendo esta que está presente em nós, em nosso lado, no momento que temos a fertilidade, a colheita e o nascimento de uma nova vida, de um novo ser em nós que nasce a partir de nós. A partida da criança à sua vida, à sua existência, ao início de um processo, uma longa jornada de construção de sua história, um novo ser humano. Após o parto, a mãe emociona-se ao ouvir o primeiro choro do recém-nascido, o sopro divino e sua primeira respiração nesta existência. Neste momento, ele está deitado sobre a barriga de sua mãe, com os olhos fechados, como que imerso em seu mundo interior, no qual ele emergiu apenas fisicamente. Nesse instante reina a totalidade. A grande mãe e sua criança divina. O milagre de uma nova vida principia-se misteriosamente em silêncio. A mãe aceita esse milagre em si e também encontra-se adormecido em si. Aos poucos, o recém-nascido abre seus olhos para a mãe e sorri. A mãe revive todo o milagre. Ela vê a profundidade nos olhos do pequeno ser, que parece vir de longe, e ela pressente a existência ali de uma sabedoria que traz em si as experiências de toda a humanidade. E então admira-se ao intuir de sua alma feminina, vínculos com todas as mulheres que viveram ou viverão essa mesma experiência que, apesar de universal, é muito única para cada uma de nós. Talvez a mãe o acaricie, cheia de veneração, este que é o milagre de sua criação, a criança que, com a expressão de felicidade em seu pequeno rosto, fecha os seus olhinhos para retornar por um breve momento ao lugar de onde veio, ao útero da mãe natureza. Sem o filho não existiria a mãe, o pai, e o homem não poderia viver essa dimensão de sua vida. A mulher não poderia experimentar o mistério da gravidez e da maternidade. Sem a criança não existiria o produto de toda a criação com a imagem e semelhança à natureza. Enquanto houver a fertilidade, o cultivo, a colheita e o nascimento de um novo ser, haverá uma mãe que carregou sua criança durante o seu cultivo sob seu coração e, após sua colheita, o carrega no seu coração. Existirá sempre aquela que nos acolhe, nos acompanha e nos admira por sermos mãe, que à sua semelhança carregamos ao colo a nossa criação, a criança divina. Desejo um ótimo Dia das Mães para todos. Seara, em 2006, o meu programa Saúde com Vida, na TV Florianópolis, precursora da Primer TV, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para pensar em saúde?" era, sim, uma proposta visionária, que recebi através de um sonho, que fez com que minha intuição entendesse que se deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós quanto à manutenção de nossa própria saúde. Naquela época, eu não entendia bem o propósito de estar realizando o meu sonho, literalmente. Estava eu finalizando o meu mestrado em Reiki e me via como instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos os alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui, em 2024, na Primer TV, apresentando a todos nós, Saúde com Vida Sustentável, os alquimistas do agora. E te pergunto, no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar o nosso novo futuro? Você já pensou nisso? Nas palavras de nossa convidada, a mudança de atitudes nos torna capaz de evoluir ao nirvana pessoal e universal. E no programa, em homenagem ao Dia das Mães, hoje vamos conversar com Lavínia Quinn, médica, especialista em neonatologia e pediatria, escritora,
Palestrante comportamental com foco em autoconsciência, terapeuta integrativa em biorressonância, biofísica aplicada, ortobiomolecular e frequências vibracionais, é mensageira de transição da nova era, mentora de desenvolvimento humano e espiritual. Seja muito bem-vinda em nossa sala de estar bem, saúde com vidas sustentáveis, alquimistas do agora, Lavínia. Muito obrigada pelo convite, Carla. Foi incrível, assim, saber a importância disso no Dia das Mães. Temos um cachorro, viu, gente? Não há problema. Mas torna a minha vida muito, muito especial, né? Hoje eu tenho uma filha canina depois de muito tempo, e aí começa um lá e vem, mas quase que é impossível de parar com isso. É, é, estar dentro desse projeto de consciência, de mudança de paradigmas, é algo muito melindroso dentro do nosso planeta. Quando me convidaram para fazer parte de uma consciência planetária, numa cidade, né, toda aquela questão da ODS, né, eu vi que eu já estava fazendo isso há muito tempo, né? Formidável. Eu já fui introduzida com um tempo para envolver tudo isso. E isso tudo é aquilo que eu estava começando a conversar antes, um pouquinho. Foi um casamento da ciência com a espiritualidade. Na realidade, isso eu acho que começa desde que você nasce, né? Joia. Quando você É quem, nasce, quem é, ela você tem vinha, um grande, né? você tem um grande propósito. Uhum. Então, como o nosso foco é o Dia das Mães, é interessante que cada mãe, cada pai saiba que, além de você não conhecer a, é, aquela criança e não saber o potencial que ela tem, aquele potencial pode ser muito grande no decorrer do desenvolvimento. Então, eu sou filha única de uma mãe que gostaria de ter tido 6 filhos e não teve, né? Por problemas de incompatibilidade de sangue, isso não foi possível. E eu era um bebezinho. Vocês acreditam que ela está gostando dessa história, né? Aruxa, olha isso. Aqui, ó. Tá assistindo. Ou seja, bem-vinda, Arusha. Temos uma Border Collie aqui que é ligadona aqui na história toda. Então, para minha mãe, era muito importante ter filhos. E eu fui a melhor amiga dela e ela foi a minha melhor amiga. Então, nós vivemos um ciclo de 56 anos, foi quando minha mãe faleceu, mas foi uma jornada incrível. Então, a mãe, ela tem uma intuição muito grande em cima do que é o seu filho. Mesmo que ela, na jornada, não saiba como lidar com algumas coisas, aquela essência, ela vai direcionando de alguma maneira. Então, pessoas entram, pessoas saem, algumas pessoas se ajudam no decorrer de um período, porque não existe esse caminho para sempre de todo mundo, né? Assim, a gente tem uma vida curta, né? A gente pensa assim que um cachorro tem uma vida curta, de 15 anos, mas esses 15 anos têm que ser intensos. A nossa vida era para ser de 150 anos, e nós conseguimos chegar a 80 nos arrastando, né? Mas precisamos desse tempo, e esse tempo é muito precioso, coisas que às vezes as pessoas se perdem nessa essência. E logicamente, no decorrer do meu caminho, eu também tive momentos que eu me perdi. Não é fácil viver num mundo que as pessoas não têm uma consciência de planeta, de todo, né? Nós estamos agora, depois de quanto tempo, tentando alcançar, mas a gente sabe que é passos difíceis, a gente tem que subir, a gente cai, sobe de novo, até conseguir que um ou outro possa fazer as coisas diferentes, entendeu? E diz Então, assim que, na verdade, não é a gente que escolhe a profissão, mas é a profissão que nos escolhe. Como surgiu a medicina na tua vida? a medicina
nasceu dessa relação intensa na família. O meu pai é médico, mas eu não tive muito contato com ele, para ter essa influência de convivência. Mas a influência genética, impossível, com certeza tinha. A minha mãe adoeceu numa época, eu gosto muito de animais, eu ia fazer veterinária. Uhum. E antes disso, eu dançava, eu era bailarina e gostava Uau. de teatro. Então, essas duas profissões, elas se casavam muito, entrelaçavam entre os animais e, e a dança, né? Porém, quando a minha mãe adoeceu, eu acabei tendo uma, uma certa indignação. Eu entrei com ela no hospital e ninguém falava comigo, parecia tudo invisível. E as pessoas, eu não sabia direito o que estava acontecendo com ela, eu era acompanhante, eu via minha mãe até querendo partir, tinha uma anemia muito grande, mas assim, hoje eu vejo que era uma questão de partida. Mas na época, para mim, que era ignorante, não entendia, né? Eu tinha lá meus 18 anos, 19, uma coisa assim, aquilo era assim absurdo. E aí eu fiquei com aquele negócio de uma forma tão forte que quando eu saí de lá, movido por esse sentimento até um pouco de raiva, eu pensei, eu agora vou entrar pela porta da frente. Custe o que custar, eu vou entrar pela porta da frente. O que que eu estava falando para mim? Eu vou fazer medicina e vou ter entrada em qualquer lugar que eu queira relacionado à saúde. Sim. Entendeu? Foi a chave que virou. Assim, ó, liguei o carro e engatei a primeira. Bom, eu fui preparada para fazer medicina durante o meu período, eu era artista, Aham. artista. Então, eu pensava assim, bom, não é veterinária, então eu acho que eu tenho que fazer medicina mesmo. E aí fiz essa escolha e tive que me preparar toda para fazer aquilo ali. E minha mãe tinha falido, enfim, na época. E não dava para pagar a faculdade particular. Mesmo ela tendo me dado uma vida próspera por muito tempo, naquele período ela teve a baixa, um momento difícil. E aí, nesse momento difícil, eu comecei a estudar, 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 estudar meio compulsivamente, até passar para a faculdade que eu não precisava pagar, né? Joia. Não era porque a faculdade, ó, a faculdade X, ó, a faculdade pagar, precisava ser aquela. E assim eu fui parar na Universidade Federal Fluminense e comecei a fazer o meu curso e tive muitas amigas, pessoas incríveis que fizeram parte dessa jornada, e aí eu me tornei médica. Tive a minha primeira filha ainda na faculdade, antes de começar o internato, e aí Uhum. descobri que eu era pediatra, porque na primeira semana ela engasgou, ficou roxa, e tinha uma mãe desesperada que entrou numa caixa, e entrou um outro ser que eu descobri que existia, que fez tudo com ela e resolveu o problema. Aí eu descobri que eu era pediatra. Aí E ela falou: você Ah, teve opção por neonatos, né? isso. Mas assim, depois a neonatologia foi uma coisa foi uma Uhum. consequência, né? E aí, no final das contas, esse processo foi ficando intenso, intenso. Eu fui parando. Eu tive uma bolsa do CNPq para lidar com a AIDS pediátrica, que era, na época, uma situação difícil de lidar, as pessoas não queriam meter a mão nas crianças, e eu tinha coragem, eu tinha. Acho que Deus colocou aquela situação ali para eu aprender a amar. Eu disse: olha, tudo bem, você pode fazer medicina, mas então vamos aprender a amar a humanidade? Então, faça isso. E aí eu fui lá fazer a tal da pesquisa e lidar com aquela situação onde eu tinha que dar a feliz notícia para os pais que eles estavam contaminados, que tinha que olhar o neném e aquelas coisas todas. Nisso, as crianças, algumas delas desenvolviam a doença, e no que elas desenvolviam a doença, eu tinha que lidar com isso também. E na hora, aí eu tive que começar a lidar com criança grave.
Aí eu falei, nossa, eu preciso aprender outras coisas. Aí aprendi o trabalho da enfermagem, aprendi o trabalho da fisioterapeuta, aprendi o trabalho médico, e aí eu precisei entrar para a UTI, para onde tem criança grave. Eu Então, tenho. o caminho Uhum. acabou indo, e assim eu me tornei uma pediatra que mexe com neném e que mexe com criança, né? Mais, mais grave, né? Mas é nesse trabalho que a gente aprende a amar. Quer dizer, pelo Perfeito. menos para mim foi esse caminho, né? Um certo período da minha vida, a espiritualidade acordou dentro de mim, com situações delicadas, que eu comecei a perceber que existia um grau forte de telepatia e que estava assim influenciando as minhas decisões e entendendo também como as crianças que não falam falam, e elas começaram a me dar as deixas, né? Como lidar com algumas situações. E sempre situações difíceis. E essas situações eu tive que encontrar, aprender a encontrar palavras, aprender a me encontrar, saber como que eu vou lidar com isso. E aos poucos eu tive que olhar para dentro, porque o que estava fora era difícil, e se eu não tinha conteúdo interno o suficiente, mesmo assim, de forma consciente, eu precisava encontrar isso. Então, no início da vida, por ignorância, muitas vezes a gente vai se atrapalhando, né? Como come, como dorme, como lida com as pessoas, como lida com os eventos da vida. E isso pode fazer você fazer escolhas difíceis e escolhas que vão te trazer muita felicidade. Mesmo sabendo que isso é igual o traçado do eletrocardiograma, sabe? Uma hora tem em cima, Altos e outra hora tem baixos. embaixo. O que você não Aham. pode deixar é a linha parar, né? Senão se Perfeito. morre. E no caso, como que surgiu para você essa integração da medicina tradicional com a medicina integrativa? Então, a medicina integrativa entrou na hora que eu fui, depois da busca espiritual, Certo. veio a busca da recuperação do corpo. Perfeito. Que acontece? Um exemplo. Eu comecei a tomar refrigerante aos 3 anos de idade, né? Na época, Uhum. ninguém sabia que era uma bomba relógio aquilo que estava sendo dado. E a maioria ainda não sabe. Mas a bomba relógio começou a explodir em algum momento na minha vida, né? Então, aos poucos, não só o refrigerante, como vários hábitos alimentares que são dificílimos de você voltar atrás quando você não entende. Você tem que colocar sua consciência muito acima de tudo para falar não para coisas que você gosta, mas que realmente é uma bomba relógio na sua vida. E isso não estou falando de alimento, eu estou falando do alimento também, é comportamental em vários sentidos. O que você vai deixar entrar na sua mente faz isso mudar. E teve um período que eu fui entendendo isso quando eu cortei a TV nas notícias ruins. Às vezes minha filha fala assim: Nossa, mas essa informação que você assiste é muito ingênua. Eu disse: Mas é para ser ingênua. É para ser, é, assim, básico, coisinha simples, entendeu? Não demore muito. Porque se você começar a demorar muito nas coisas mais difíceis da vida, você passa a acreditar que a vida é difícil o tempo todo. Sim, Então, jornal, coisas que a morte porque roubou, porque matou, porque isso, porque a bomba caiu. Nossa, você começa nisso, você muda a sua faixa vibratória para um nível que para você recuperar isso, você tem que suar muito a camisa. sim. E E na verdade, hoje eu fui, alimentar é através de todos os órgãos de sentido, né? Você escolhe sim, as informações que você se todos os alimenta órgãos. também, né? Então, a gente está falando aí de todos os nossos sentidos, nós estamos falando do nosso DNA, nós estamos falando do nosso campo vibracional, nós estamos falando de átomo, nós estamos falando de toda essa história que faz com que você troque com o sistema. E o sistema não é só de humano para humano, o sistema é
humanos, outras espécies, né? E aí vem a cadeia, tem, no caso aqui, você viu, tem o cachorro, tem o gato, né? Tem as plantas, né? Tem toda uma cadeia de espécies que você tem que interagir e tem que saber fazer isso. E eu quero falar de um livro que você é coautora, que se chama Em Prol da Cidadania Planetária, e que a tua contribuição é linda, é o cuidado com os novos habitantes planetários, as crianças. E foi a tua abordagem que me emocionou muito, que me fez te convidar para o Dia das Mães. Nos conta um pouquinho. Então, as crianças não falam, certo? Mas elas se expressam. E também, assim, mesmo que elas falem, nem sempre está representando, a plenitude do que ela é. E nós hoje temos, uma série de coisas para estar prestando atenção para que essas crianças possam, ter um caminho um pouco mais facilitado, mas, ou pelo menos com condições de facilitar a sua própria jornada. E isso sempre vai nascer pai, mãe, filho, né? Pai, mãe, filho, né? A A mãe Trindade, você né? pode colocar. Hã? A Trindade, né? Tem, Os tem, três. quando a gente fala de Deus, a gente sempre fala de Deus Pai e Deus Mãe. É uma energia, do Yin e do Yang. É Uhum. uma forma. Nós somos assim. Só um minutinho. O Arusha, eles gostam de latir no ouvido na hora. Bom, eu resolvi não tirar ela porque, em respeito à nossa relação, sabe? Perfeito. Mas eu não estou ouvindo, pode continuar. Não? Então tá bom. Tá ela aqui, ó, Aham. Acompanhando. acompanhando e de vez em quando fala, olha, tem um barulho estranho lá fora. Então, na questão do pai, mãe e filho, é, eu entendo que a gente tem que casar isso de uma forma material, espiritual, e gerar o equilíbrio entre todas essas coisas que a gente acha importante, as nossas emoções, a nossa visão psicológica de tudo que estamos vivendo, temos que cuidar da nossa mente, porque tudo é transmitido. Como que isso é transmitido? Se você for olhar da forma mais material, que é o nosso corpo físico, você pensa que um bebê, ele está sendo gerado, existe a fecundação, e a partir daí ele vai habitar por 9 meses um corpo. É um corpo dentro de um outro corpo, né? Então a mãe abre um espaço dentro do corpo dela para habitar um ser, né? Então aquele corpo vira uma casinha de experiências. Não é uma casinha só para formar um outro ser, é uma casinha de experiências. Aquele ser dentro da barriga da mãe, ele está crescendo, recebendo todas as informações, não só pela genética do pai e da mãe, mas também todas as informações, emocionais que aquela mãe está sentindo. Por exemplo, se ela está sentindo raiva, se ela está sentindo tristeza, se ela está com medo, se ela está alegre, se ela está se sentindo corajosa, com poder pessoal, se ela está tranquila, se ela enxerga a vida positivo, se ela enxerga a vida negativa, o que está acontecendo com essa criança lá? Ela está recebendo informações. E isso vai gerando mais conteúdo, aquele código genético que ela já está trazendo. É. No código genético nosso, no nosso DNA, 10% é o que a medicina, é o que a ciência comprovou, ó, funciona assim, funciona assado, acontece isso, acontece assado. 90% não. 90% foi considerado DNA lixo.
Só que esse DNA lixo não existe, porque não existe nada na formação divina que seja lixo. Não existe lixo. Nós não somos lixo. Não vamos ser. Nós não sabemos decifrar essa outra parte, diferente. Uhum. E essa outra parte, ela compõe um processo que gera os sentidos que a gente ainda não experimenta. Ou já experimentou e deixou de experimentar, mas o fato é que a gente não está experimentando no momento, que é a telepatia, que é toda essa capacidade multidimensional de entender e captar as coisas, por que que alguém está num lugar e sente exatamente o que está acontecendo com aquele outro, né? Hoje mesmo eu estava falando com essa família que eu estava dando uma orientação. Por exemplo, eu não fui criada com o meu pai, então eu não sabia que o meu pai tinha uma letra linda, que ele gostava de desenhar letras, mas eu sempre fiz isso, Olha, né? interessante, né? A genética, É, é o DNA falando, né? É sim. o DNA falando. Não é algo adquirido. Ah, eu vi meu pai fazendo isso, então eu vou fazer também. Não, não vi. Então, o que faz você de longas distâncias trazer para a sua vida, o seu experimento, aquilo que o DNA está te falando? Hoje, por exemplo, você pega uma criança pequena e dá um celular para ela, ela sabe ligar e, se bobear, sabe exatamente o que ela quer dentro daquele quadradinho, né? E aí você pensa assim, mas por que que ele sabe? De onde que saiu isso? Eu não me ensinei. Mas na hora que você recebe informação, aquilo entrou em você. Hoje todo mundo precisa desse aparelhinho aqui para poder viver, né? Quando você perde, ele estraga, você quase tem um colapso, né? Aham. Porque seu banco está ali, tudo que você precisa está ali. Outro dia eu precisei, esqueci o telefone e eu não sabia o telefone de ninguém, né? Antigamente a gente sabia o telefone de todo mundo. Então, assim, praticamente é um sacrifício não ter o aparelho perto de você. E as crianças não sabem mexer nisso. Como que elas sabem? O seu, o seu entendimento já impregnou a informação genética, já impregnou seu DNA multidimensional. E E no teu aí ele vai texto, transmitir. e no teu texto você questiona por que os grandes mestres da humanidade sempre colocaram em suas palavras a consciência do amor. E você fala que a chave mestra é o amor. Então a chave que abre tudo é o amor. Sempre. Assim, mesmo que a gente não saiba a extensão do que significa amar, eu acredito que na hora que você vai respeitando pedaço por pedaço da sua história, você vai amando. A diferença que eu vejo que as pessoas ainda colocam fora o que precisam procurar dentro. Exato. E essa procura fora do que precisa estar dentro é o que às vezes nos distanciam de um caminho mais linear, assim, mais reto, sabe? Sem tanta turbulência. Aprendi no decorrer desse período todo, vendo o sofrimento e as conquistas das pessoas, que a gente precisa ter um tempo com a gente. E a gente nunca sabe qual é esse tempo. Se é um tempo de dias, meses, anos, uma vida. Tem pessoas que vêm na vida para aprender a se gostar, né? Eu tenho certeza que esse é um dos meus casos, assim, bem pontual. Como você vai aprender a se amar sem depender de ninguém, Perfeito. sem depender do amor do filho, do amor do marido, do amor do pai, da mãe. Como que, assim, quando eu vi a minha mãe partindo, eu tive, nossa, agora foi a minha última chance, eu vou tomar na marra, né? Se isso não aconteceu até hoje, vai ser agora. E o E amor é energia universal, né? O sim, amor mas está você em não tudo, consegue né? enxergar no outro o que você não tem dentro, Ah, sem dúvida. entendeu? Aham. Então, por isso que o processo de autoconsciência, no meu ponto de vista, é a maior
forma de você fazer o upgrade. E, Consciência planetária precisa de autoconsciência. Então, precisa que cada indivíduo primeiro se conheça para gerar consciência sobre isso. Como que eu explico isso? Por exemplo, se eu viro para você e falo, Carla, mas pô, você é egoísta, hein? Caramba do céu, você podia ter sido diferente, mas tu é egoísta pra samba, como que você faz isso e tal? E aí você aí já começa, né? Igual cachorro, né? Fica aquele já negócio na fecha, espinha né? aqui, né? Uhum. Aí você fica nos seus pensamentos, pô, tá me chamando de egoísta? Ela, não fale, você já expressou tudo isso, entendeu? Por quê? Porque não é fácil alguém virar para você, mesmo que seja por idade, absoluta, você é egoísta mesmo, mas você só vai falar algo que você tem também. Então, a pessoa que vai colocar isso é aquela que tem exatamente condições de falar, porque conhece o sentimento. E aí ela vai colocar. Só que entre você aceitar e não, é uma distância enorme. Mas, se você viver um evento silenciosamente e você perceber que você é egoísta pra caramba, e que você vacilou sem ninguém falar para você que você vacilou, aquilo entrou, aí você teve consciência. Perfeito. E é É a só isso questão. que vai fazer você mudar de postura. Uhum. Não adianta ficar de castigo. Por isso que Deus coloca a gente de castigo às vezes. Eu não acredito nisso, né? Mas assim, eu acredito em Deus perfeito, né? Mas assim, quando a gente se coloca de castigo, mesmo que seja em nome de Deus, vamos dizer assim, acho que essa é a frase melhor. É aquele momento que você vai ter a oportunidade de refletir o suficiente para ser uma grande mãe, um grande pai e gerar pessoas melhores. Não é fácil cuidar e colocar pessoas no mundo que sejam melhores, Sim. porque são muitas interferências. Então, o nosso planeta é um planeta que ele está gritando por socorro, porque Gaia, né, o planeta, ele já está em quinta dimensão. A gente que ainda está caminhando para essa quinta dimensão. Então, daqui a pouco, pode ter um sacode, né? Suponhamos que caia muita poeira aqui na minha cabeça. E eu não quero ficar cheia de poeira na cabeça. O que que eu faço com isso? E tiro Sacou? a Uhum. poeira. Não é assim? Porque está me Sim. incomodando. Pode ser que uma hora o planeta faça isso. Perfeito. E de acordo com Humberto Maturana, que nos fala do conceito de autopoese, que é a criação em si, tem uma frase que reflete muito as tuas palavras. É, todo ato de conhecer-se faz surgir o mundo. O que que você acha disso? Eu acho que é isso mesmo. Assim, você precisa se conhecer para ter visão de você mesma. No que você tem visão de você mesma, você melhora e gera autoconsciência. Ou seja, as mudanças, não porque o outro falou, porque o outro acredita, é simplesmente porque você acredita nisso. Você acredita nisso, você consegue, pela sua energia, gerar mudanças. Nem sempre você precisa falar. Aliás, muitos mestres falavam muito pouco, mas faziam muito mais do que falavam. Pelo E isso exemplo, já era o né? suficiente. Hã? Pelo exemplo deles, né? O que eles Pelo exemplo faziam. deles. Uhum. Aliás, nós somos seres que não entendemos palavras. Não sei por que fala tanto. Se a gente não entende tanto isso, né? Nós entendemos atitudes, Sim, né? E a gente tem que aprender com a gente o que agrada e o que não agrada. Eu estou sempre numa busca intensa do que eu quero, o que me agrada, o que não me agrada. E eu acho que às vezes hoje, quando eu falo ó, algo que não me agrada, as pessoas não gostam. Tem hora que o ego dos outros grita, diz, dá para
exterminar esse ser do planeta. Mas a gente fica lá, não, tudo bem, eu vou continuar aqui, vamos ver até onde todos nós vamos com tudo isso. Mas a gente tem que olhar para as crianças com mais respeito. Sim. E a gente tem E que ao olhar para a teu gente ver, com mais respeito. e ao teu ver, quais são as práticas preventivas em sustentabilidade humana que a Lavine faz a diferença como alquimista do agora para nos ajudar a cocriar esse novo futuro? Primeiro, é, tento melhorar a minha posição como ser humano. Primeira coisa. Segundo, eu vejo que a gente tem que tomar conta do corpo que a gente está carregando, né? Na realidade, a gente tem um, um aparelho biológico, vamos colocar assim, e nos foi dado através do Criador e da criação, né? Quando falo Criador, a gente pode colocar Deus, mas a gente, criação é o nosso pai, a nossa mãe, trouxe o nosso corpo da melhor forma que eles podiam dar para a gente. Às vezes vem com uma situação ou outra, os obstáculos, mas os obstáculos eles vêm dentro do nosso corpo ou dentro da nossa energia para que a gente possa achar a solução. É um jogo. Você muda a peça, o jogo muda. Aí o outro joga. E assim você vai fazendo até você aprender a ganhar o jogo da sua vida, Sim. entendeu? Então, coisas que eu fui buscando para mim. Eu sou vegetariana há 22 anos. Eu soube ser vegetariana no início? Claro que não. Mas o meu corpo rejeitou e eu respeitei. Eu sou vegana? Não, não sou vegana. Mas a gente vai vendo as coisas que estão fazendo mal, que não está dando certo, e vai retirando, substituindo de uma outra forma, vai vendo a coisa acontecer de uma outra maneira. Eu não tomo refrigerante de uma forma meio que definitiva há uns 15 anos. Eu cheguei a ficar 7 anos sem tomar, depois tomei, depois não tomei mais. Aí a questão é, mas por que você está falando tanto desse refrigerante, né? Porque nós contaminamos a mente das nossas crianças com coisas que elas nem podem comer. Elas precisam do cérebro. Elas têm esse cérebro. Ela tem um instrumento, uma capacidade incrível, melhor que a nossa. Mas ela começa sendo detonada na barriga da mãe, com as coisas que a mãe está comendo. E às vezes a mãe até faz aquela super dieta que dura a gestação e dura mais um pouco, bem mais um pouquinho. Daqui a pouco ela volta a fazer tudo de novo. Aí, como que você fala para o seu filho? Eu estou dando um exemplo bobo, mas isso você vai estender para várias coisas. Como que você fala para o seu filho não tomar refrigerante se você toma? Questão do exemplo de novo, né? Pois é, a minha filha mais velha, tadinha, estraguei a bichinha, né? Porque era uma outra época, não tinha nada. A minha mais velha tem 32 anos. Então, eu não entendia nada disso que eu estou falando hoje. A mais nova tem 15. Então, eu tive mais argumento, E qual o nome entendeu? delas? Hã? Qual o nome delas? A mais velha se chama Natália, a mais nova se chama Sol Só. e um neto que se chama Hugo, Ah, muito bonitos os nomes. entendeu? E aí, Hugo Nelson, não posso esquecer do Nelson, Hugo Nelson. É, então, o que que acontece? Você acaba gerando um exemplo. Eu lembro que teve uma vez que a minha filha mais nova virou e falou assim para mim: "Posso tomar refrigerante só hoje?" Pô, ela já tá com 14 anos, 13, 14 anos, foi tipo um ano e meio atrás isso. Aí ela virou, aí eu perguntei para ela, mas você está pedindo ou você está comunicando? Que existe uma diferença. Sim. Se você estiver comunicando, eu vou falar, uhum. Se você falar que você está me pedindo, eu vou falar, uhum.
é diferente. Não é porque eu não vou fazer, eu não posso mudar a sua ação de pegar o refrigerante que eu não comprei e meter na boca, Uhum. entendeu? São Mas as eu posso escolhas, né? falar, são escolhas. Uhum. Agora, por que que você quer, você me vê tomando refrigerante hoje em dia? Não. Você já me viu? Não. Porque ela tem 15 anos, eu parei há 15 anos. E na festa do Sim. aniversário? Não. E no dia? Não. Então, quanto tempo você quer mãe? Aliás, vamos mudar a pergunta. Por quanto tempo você precisa de mãe? Então, para que eu possa ser útil para você e para toda a minha família, algumas coisas precisam acontecer, porque senão, querido, ó, o corpo não vai aguentar, porque não tem corpo que aguente determinadas ações no âmbito alimentar, no estilo de vida. Eu já tenho uma profissão que atrapalha um bocado o estilo de vida, porque eu sou médica hospitalar, então eu tenho plantão, tem noite que é difícil. Escolhas que você faz para viver, né? Se você vai conseguir fazer exercício, por exemplo, eu estou numa fase que eu arrumei um cachorro para falar assim, ó, vamos fazer exercício, entendeu? Vamos fazer exercício. E aí eu uso o hobby para começar a me estimular de novo, porque depois do Covid, eu tive uma queda no corpo muito intensa, inclusive. Então, na hora de recuperar para fazer todo o processo acontecer de novo, você tem que suar a camisa de novo. Então, nem sempre é simples. Então, cada um de nós, dentro do contexto todo, temos que ir chegando a esse encontro de uma melhor alimentação, uma melhor suplementação. Aqui em casa, a gente está suplementando todo mundo. É a água. Eu atualmente tomo essa água, Uhum. sem fazer propaganda, mas é uma água que aumenta o hidrogênio molecular. E isso faz com que você se hidrate melhor e as reações químicas do corpo sejam mais fáceis. Se eu posso fazer, por que não fazer? Ah, mas isso é caro? Claro que não, né? Se você juntar todo o dinheiro do refrigerante, todo o dinheiro das coisas que você não poderia estar comendo e está comendo, você compra tudo que você quiser. Isso é uma consciência. Se Mas você sabe que eu você. tinha pensado, Hã? você falou da Covid, né? Você sabe que eu tinha pensado que após a pandemia, as pessoas iam deixar aquele paradigma antigo da competição para se tornar a cooperação, né? Isso você fala muito no teu texto. O Sim, quanto é necessário essa nossa visão da cooperação em nível do coletivo, né? sim. Mas não aconteceu, né? Foi Você não utópico. viu isso acontecer, né? Então, a gente tem que continuar. Não é, por exemplo, tem coisa que é igual namorado, né? Ou é igual um término de namoro, vamos dizer assim. Quando você termina, você entra em depressão, você fica triste, fica chateada, e aí você começa a rezar, você começa, né? Ou se alguém morre na sua família, aí você começa a rezar, você vira aquela pessoa incrível, maravilhosa, que dura X tempo, entendeu? E aí, depois que acabou aquele prazo, você não fica mais triste, mas também para de rezar, entendeu? Você Que volta para o tal a âmbito gente. do normal, você volta para a É, parte que você fazia anteriormente acontecer a situação de pandemia, então, na verdade. sim. Comigo tem coisas que geraram isso também. Tem momentos que eu vi que tem coisas que é importante em um certo período e que em outro não é tão mais importante assim. Você modifica, você transforma, mas a sua essência tem que estar viva, entendeu? Ela tem que Maneiro. ser fortalecida de alguma maneira. Então, eu acho que tem que olhar para coisas que te deixam feliz, sabe? Coisas que te facilitam a ter uma expressão de
de pelo menos de paz. Você não vai ser feliz o tempo inteiro, assim, aquela alegria, aquele negócio. Mas mesmo que você esteja nos momentos difíceis, Uhum. você ter paz para conseguir discernir como alcançar de novo um momento legal. Por isso tem os altos e baixos. Por isso o pai e a mãe têm que ter cuidado com o que você está passando para a criança. No, como você está comendo, como você está se expressando, o que você acredita. Porque por muito tempo, o que você acreditar, aquela criança vai acreditar igual. Depois de um tempo, ela vai sofrer as suas variações e vai chegar aos seus próprios conteúdos. E a gente torce para que aquele conteúdo, aquela sementinha que você colocou, seja uma semente forte, Perfeito. entendeu? Que, por exemplo, hoje, mesmo a minha mãe não estando próxima, a semente dela tá, e eu me vejo muito nela. Que legal. Entendeu? Eu me vejo fazendo coisas que ela acreditava ser legal fazer. E hoje também. Não é por ela. E no caso, você é palestrante, né, em autoconsciência. Sim, Quem quiser entrar em contato contigo para ter uma palestra tua, como que se faz? começa com uma coisa chamada, eu não sei se conhece, mas chama assim, o WhatsApp. Ah, tá. E qual que é o teu número? E eu direito, né? Antes eu tinha uma estrutura, eu desisti de Aham. tudo isso. Quer falar comigo, fala comigo direto, e o meu telefone, ele pode ficar disponível, porque eu não tenho problema. Sempre manda mensagem, porque telefone desconhecido nem sempre eu atendo. Então tem que, olha, eu sou fulano de tal, como você fez? Eu sou fulano de Sim, tal, vi isso aqui, eu gostaria muito de conversar com você sobre isso. Pronto, objetivo, entendeu? Se eu não puder atender, eu vou colocar uma pessoa que possa acertar todas essas questões e perfeito. faço a palestra. Você Gosto pode só muito de falar o teu palestra. número para a gente colocar no caracteres? Pode ser 11 Ah, 97550 aham, 8420, perfeito. entendeu? Legal. E qualquer coisa eu direciono para, se eu não puder atender, eu direciono para outra pessoa atender e fazer as coisas que tem que fazer. Mas estar com pessoas vale muito a pena essa conversa. Às vezes essa conversa modifica o que você precisa, né? Fazer. Quando eu vou dar uma orientação de amamentação, de um pai que acabou de receber seu neném, eu falo de tudo isso. Eu falo da importância do sono, de você dormir direito, de dormir cedo, de acordar cedo, se for o caso, né? De apagar toda a luz para dormir, não ficar com a luz do celular, a luz do abajur, a luz do corredor, porque isso tudo faz com que o seu cérebro bugue rápido, entendeu? Vai começar a ficar um estresse, um cansaço, daqui a pouco está com ansiedade, daqui a pouco está com depressão, daqui a pouco não está lembrando das coisas. Então, a alimentação, um bom estilo de vida, e principalmente ter consciência sobre as coisas que faz, que fala, que está dentro do seu contexto, é o melhor caminho para chegar onde você quer chegar. Todo mundo quer ir para o Sim, céu, né? Vamos dizer assim, em sentido figurativo, né? O céu e o inferno está aqui, né? sim. Mas eu não para o inferno, você não precisa, meu filho. Você já está nele, tá tudo certo. Agora você só tem um caminho, subir. Como é que sobe? Sobe voltando a sua consciência para a sua fisiologia desse aparelho biológico, Uhum. para a sua mente, que é quem vai te direcionar. Não fica detonando a tua mente para chegar aos 70 anos e não saber quem é seu, nem quem é sua família, nem qual é o seu nome, e nem ficar comendo cocô, porque é o que acaba acontecendo se você tiver um Alzheimer, não é isso? Sim. Aí você fala, nossa, que difícil. Eu disse, eu estou sendo clara. Não é Uhum. assim que a gente fala?
É. Se você ficar mal na vida, você vai ter alguém para cuidar de você? Quando você esquecer quem você é? Não. Se não vai ter, é melhor se cuidar. E o que Sim. vai ser do seu filho? Então, esses livros maravilhosos, fofíssimos. Agora o pessoal está tendo de dois em dois, de três em três, né? Maravilhoso, tal. Mas o que que você vai fazer com esse instrumento? Uhum. Isso é consciência. Se você vai continuar sendo o mesmo, agora é Dia das Mães. E aí? Como é que é ser mãe desse bebezinho, dessa criança, dessa mulher? Eu descubro o dia que passa, quem está do meu lado, né? E o que que eu posso fazer para me melhorar e melhorar o outro? Mas não tem como você fazer isso inconsciente. Consciência planetária é autoconsciência, o nome disso é autoconsciência. Cada um tem que ter a sua, para quando a gente se juntar, a gente não precisar ficar discutindo. Vem, você acredita em Deus? Ah, E e entre as você é diversas vegetariana? mensagens assim que você nos falou, que mensagem que você gostaria de deixar para os nossos teleweb espectadores? Eu acho que é o que eu sempre falo, né? É assim, quando você muda, o mundo muda, né? É, melhora a sua visão de vida, transforma você primeiro, e depois você vai ver que o seu redor vai se transformar. Se o filho tiver algum problema, não é para chorar, é para mostrar para ele que você é forte o suficiente para acompanhar a jornada, entendeu? Ano passado, nós descobrimos que a nossa família tinha TDAH, que era possível ter o espectro autista, né? E aí fomos atrás. Pô, todo mundo é muito inteligente. São meninas inteligentíssimas, entendeu? Uhum. Então, como que resolve isso? Será que funciona diferente? Funciona diferente. A gente vai chegar a um contexto que aquilo não é um problema. Como não vai ser mais um problema, né? Eu vou usar aquilo a meu favor. Sem saber, eu não fiz medicina, não virei palestrante, não virei escritora, não virei isso, eu não virei treinadora de cachorro, não faz. É o que você gostar de fazer e ser feliz, ter prazer em fazer aquilo, vai mudar a consciência do planeta, vai tornar Uhum. pessoas melhores, pode ter certeza, isso não tem mistério. Agora, quando você for olhar e começar a olhar para as coisas ruins da vida, fica tranquila, você vai conseguir a depressão. Você vai conseguir ela, é fácil de conseguir, mas é fácil sair, é só você escolher. Sem dúvida. Olha, eu quero te agradecer por você ter estado aqui conosco, né? Por mim, eu conversaria mais uma hora contigo, tô adorando a conversa, mas te deixo abertas as portas aqui do Saúde Convida, quando você quiser vir conversar sobre algo é, que você esteja lançando, um novo livro, né? Uma nova palestra. Então, você está Sim, convidada. muito obrigada, agradeço. Fico muito Gratidão. feliz de estar aqui. Namastê. Esse livro, Em Prol de uma Cidadania Planetária, é de autoria de Débora Irie, que esteve aqui no nosso programa Saúde Convida os Alquimistas do Agora, e tem como editor Renato Lisboa, que também tem um texto muito interessante aqui no livro. Caso vocês tenham interesse, entrem em contato para o link para adquirir. E está também na Amazon. E eu deixo para vocês uma mensagem. Sem amor, sem aceitação do outro junto a nós, não há socialização e sem essa não há humanidade. Palavras de Maturana.
E se você é um empreendedor, CPF ou PJ e acredita numa rede de alquimistas do agora vibrando em saúde com vida sustentável, entre em contato saudeconvida@gmail.com e escreva sobre o que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar o nosso novo futuro. Caso a sua história seja bem interessante, você será entrevistado e será nosso novo alquimista, assim como a Lavínia. E Saúde com Vida Sustentável, os Alquimistas do Agora fica por aqui. Agradeço os carinhosos e-mails e audiência de todos vocês e até o nosso próximo programa. Saúde com vida sustentável, a rede dos alquimistas do agora. Com vida sustentável, a rede dos alquimistas do agora. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.